Pensando como hidrólogo 8. Até agora, nós vimos que existe uma variação do regime de precipitações que ocasiona um processo de variação no regime de vazões que geram cheias e secas e esses extremos que produzem risco para as infraestruturas hidráulicas e risco de abastecimento das populações, risco de cheias para as populações. A questão que se coloca agora é exatamente aquela de que é possível se prever esses eventos de cheias e de secas, né? De onde vem a chuva como é que se dá esse processo de produção de precipitação, esses eventos de cheias e secas. O primeiro ponto que cabe observar é que esses eventos de cheias e secas e a ocorrência da precipitação em uma bacia hidrográfica, ela está relacionada a processos que acontecem para além da bacia hidrográfica, processos que acontecem na escala do planeta como um todo, né? Então esse gráfico aqui e essa tabela mostram diversos balanços hídricos que foram feitos para o planeta como um todo. Então vamos aqui analisar um pouco. Nós temos aqui aproximadamente 1,02 metros a lâmina precipitada e evaporada no planeta como um todo. E na escala do planeta a precipitação é igual à evaporação, para exatamente manter a conservação da massa, né? O total precipitado, senão nós teríamos um saldo de precipitação e de evaporação que ou secaria ou encheria o reservatório, por exemplo, atmosférico, né? Isso, como a quantidade total de água durante um ano na atmosfera se mantém relativamente, você não vai ter um aumento contínuo, né? Uma inflação nessa quantidade de água durante os anos, essa quantidade de água armazenada na atmosfera. A precipitação é aproximadamente igual à evaporação, e a gente tem aqui em torno de 1 metro de coluna d'água. E esse metro de coluna d'água, a evaporação ela se dá mais intensamente nos oceanos do que nos continentes, e a precipitação nos continentes vai ser maior do que a evaporação nos continentes, e a precipitação nos oceanos é menor do que a evaporação nos oceanos. Então há um saldo de transferência de água, e a atmosfera funciona como sendo um meio de transmissão de água dos oceanos para os continentes, né, já que a precipitação aqui nos oceanos é menor do que a evaporação, tem um saldo, e esse saldo vai fazer com que a precipitação sobre a superfície terrestre, né, a parte continental, seja maior do que a evaporação. Isso vai fazer com que haja escoamento no continente. Esse escoamento vai retornar a água aos oceanos, e a gente vai ter aqui a alimentação desse ciclo hidrológico, né? Então esse ciclo hidrológico ele acontece na escala do planeta como um todo, e o processo de precipitação que vai acontecer em uma bacia hidrográfica está associado a essa circulação e esse balanço hídrico de grande escala, né? Nessa escala que vai acontecer no planeta. E essa circulação da atmosfera vai ter uma energia que vai produzir essa circulação na atmosfera, e a energia que produz essa circulação atmosférica é exatamente a energia do Sol. É o Sol que alimenta o ciclo hidrológico, né? O Sol e a força da gravidade, né, são as duas principais, energia potencial gravitacional e a energia radioativa advinda do Sol, são as duas energias que vão ser essenciais para a manutenção do ciclo hidrológico. Mas quem faz com que o ciclo hidrológico aconteça é exatamente a energia do Sol, né, que faz com que haja essa circulação e esse saldo. Se a gente olhar ainda de forma agregada no planeta como um todo, mas desagregar aquela informação por diferentes usos e diferentes processos hidrológicos, nós vamos ter aqui nas caixinhas aqui, a partir desse balanço hídrico, nas caixinhas a gente tem os estoques. Então, por exemplo, nós temos 2.000 quilômetros cúbicos de água nos oceanos, né? Temos aqui 24
1.064 quilômetros cúbicos de água nas geleiras e nos estoques de neve, né? Aqui a quantidade de água que tem nos oceanos, aqui a quantidade de água que tem na umidade do solo não saturada, aqui a quantidade de água que tem nos lagos, e essas setinhas são os fluxos. Então, por exemplo, o fluxo de água dos rios todos, né, em direção aos oceanos é da ordem de grandeza de 45,5 mil quilômetros cúbicos de água por ano, né? Então, os rios aqui, eles encheriam e secariam várias vezes, né? Que a gente chama isso de tempo de residência. Então, o tempo de residência é muito pequeno, né? Agora, um fato interessante, porque eu mostro essa transparência em função, inclusive, dele, é que o homem já começa a interferir esse ciclo hidrológico, né? Através, por exemplo, da utilização da água para abastecimento humano, doméstico, que é da ordem de grandeza 0,38 quilômetros cúbicos de água por ano, e, por exemplo, a irrigação, que é de 2,66 quilômetros cúbicos de água por ano. Então, observem que a quantidade de água utilizada na irrigação já é maior do que a quantidade de água disponível nos estoques de água dos rios. Então, se não houvesse o ciclo hidrológico, né, os rios secariam em menos de um ano, né, e só em função da água que é utilizada para irrigação. Isso é interessante sinalizar para mostrar que o homem hoje já movimenta matéria e energia na escala dos processos geofísicos do planeta, né? Então, o homem hoje já é uma força geológica, né? Ele já tem uma capacidade de movimentar e de alterar o balanço de energia e de massa na escala dos processos geofísicos do planeta, né? Então, isso é extremamente importante, porque isso vai demandar reflexões cada vez mais profundas sobre essa questão da água e dos recursos naturais, tendo em vista que a gente vai ter que começar a pensar em governança, inclusive global, dessa água, né, que vai impor uma complexidade muito maior ao processo, e que às vezes a gente vai ter que também incorporar naqueles processos que nós representamos nos modelos hidrológicos naturais, processos associados à própria ação do homem, né? É isso que está sendo mostrado aqui. Então, só para a gente poder ter uma ideia, um conceito que a gente utiliza muito, é o conceito de tempo de residência. Pode ser do reservatório. No caso aqui, a gente calculou o tempo de residência dos rios. Então, a gente tem aqui 2 quilômetros cúbicos de água estocado nos rios, e a vazão que passa nos rios por ano é de 45,5 mil quilômetros cúbicos de água. Então, 2 dividido por 45,5, nós temos exatamente 16 dias. O que é que significa isso? É que a cada 16 dias, em média, as águas de todos os rios do planeta são renovados, né? Então, esse é um número médio de tempo de renovação. Então, a água na atmosfera, né, também se renovaria a cada 9,4 dias. Esse é o conceito de tempo de residência, né? Ele pode usar para rios, para reservatórios e para a atmosfera. Então, a cada 9,4 dias, toda a água da atmosfera é renovada. Então, a memória da atmosfera é uma memória muito pequena, né? E esse processo de renovação se dá a partir da circulação geral da atmosfera no planeta, né? Então, a gente tem aqui uma região onde é mais aquecida pelo Sol, e essa região aqui ela é mais aquecida pelo Sol. Em função disso, há uma maior evaporação, e você vai ter aqui um transporte, uma circulação na atmosfera, que vai levar essa massa de ar até 30 graus sul, 30 graus norte, né? Depois disso, essa massa de ar, quando desce aqui, gera uma alta pressão aqui. Quando ela subiu aqui, gerou uma baixa pressão. Alta pressão, baixa pressão, gerou uma circulação de ventos, que são os ventos alísios, e vão formar uma célula de circulação, que é a famosa célula de circulação de Hartley, né? Aí, como tem uma alta pressão aqui, esse ar vai ser empurrado aqui também para o sul, e vai formar uma outra célula de circulação, que é a célula de circulação de Ferrel, e vai gerar também dinamicamente uma outra região aqui, no caso aqui de baixa pressão, e vai gerar uma outra célula de circulação, que é a célula polar.
Então a gente vai ter essas 3 grandes células de circulação do planeta que vão transportar água, momento, energia entre as diversas latitudes do planeta, né? E esses ventos aqui associados a essa alta pressão e essa baixa pressão que vão transportar a umidade, né? Por exemplo, nesse caso aqui são nessa faixa aqui de latitudes, são exatamente os famosos ventos alísios, né? Que vão trazer e transportar umidades de uma região para outra. E é daí que vão vir as chuvas, né? As chuvas vão estar associadas a essa circulação da atmosfera, esse transporte de umidade que vai se dar através dos ventos. Então, o regime de chuva em uma dada bacia hidrográfica, em uma dada região, vai estar associado não só a processos na escala local, mas estão associados a processos na escala de circulação atmosférica do planeta como um todo. De forma mais detalhada, só para vocês observarem, aqui é o mapa de precipitação, de precipitações no planeta. Aqui tem o Brasil, né? Aqui tem os Estados Unidos, a Austrália, a China, a Índia, a África, a Europa. Aqui nós vamos ter aqui a Espanha, Portugal. Então observem essa mancha verde aqui, é exatamente a famosa zona de convergência intertropical. E aqui são os meses do ano, ela está migrando entre o hemisfério norte e o hemisfério sul em função do aquecimento, né? Quando for mais quente no hemisfério norte, no verão do hemisfério norte, essa mancha de precipitação vai subir para o norte, e quando tiver verão no hemisfério sul, ela desce aqui para o sul. Então ela vai ter essa variação sazonal nesse regime aqui de precipitações. A gente vê que tem uma região aqui que é aquela região onde vai ter uma alta pressão, que vai ter pouca chuva. Então a gente vai ter aqui a distribuição de precipitações no planeta em função daquela circulação atmosférica. De forma mais específica, a gente pode associar esse regime de chuvas no planeta, posicionamento dessa zona de convergência e toda essa circulação, a um outro gráfico, que é uma outra figura que também estão passando aqui os meses do ano, que é a temperatura da superfície do mar, que vai se aquecer de forma diferenciada em função das estações do ano, né, em função da latitude. Então a gente vê que essa mancha de água mais quente, que está associada ao aquecimento dos oceanos em função da estação do ano, migra entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, e associada a ela você vai ter essa mancha verde associada à precipitação. Então o regime de chuvas está associado a essas condições de temperatura da superfície do mar, que está associado às estações do ano, está associado à circulação geral da atmosfera. Então as chuvas elas podem ter condicionamentos locais, né, em função do uso do solo, etc. Mas esses condicionamentos são muito pequenos em relação à grande determinação que acontece para os regimes de precipitação, o grande condicionamento do que vai acontecer num dado lugar sobre o regime de chuvas desse lugar está associado a esses processos de circulação da atmosfera. Então a chuva ela não é definida a partir de condições locais, mas a partir dessas transferências de água que acontecem na atmosfera a partir dessa circulação gerada da atmosfera. Então entender esse processo é chave para que nós possamos entender como se dá e por que se dá essa variabilidade sazonal, interanual do regime de precipitação. Observe só aqui no Ceará, só para a gente ver essa questão da variabilidade interanual, está aqui o Ceará. Então, por exemplo, aqui nos meses de setembro, outubro e novembro não tem chuva. Vai chegar aqui a chuva agora nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Como a gente viu na hidrógrafa, é o período de maior chuva, depois ela vai embora. Então, as chuvas aqui no Ceará estão associadas, por exemplo, à zona de convergência intertropical, que é a descida dessa mancha verde, que está associada às temperaturas da superfície do mar. Isso mostra que as chuvas que acontecem aqui não são definidas na escala local, mas definidas na escala global. E de forma similar ao que está acontecendo aqui, vai acontecer processos também de escala mais global, que vão condicionar ou em grandes regiões que vão definir a chuva em cada um dos lugares do planeta. Então, a modulação que pode ser feita por fator da escala local é secundária a esses grandes processos na escala do planeta como um todo, e é associada a esses processos que vai se dar
a variabilidade, seja ela sazonal, como a gente acabou de ver, né, que é porque que chove em janeiro, fevereiro e março e não em outubro, novembro e dezembro, que tem associado à posição da zona de convergência intertropical e é exatamente as estações do ano que vão aquecer a superfície do mar, como também essa variabilidade do regime de chuva entre anos.